Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia já alguns meses que meu primo tinha vindo embora para Curitiba. Ele morava no interior. Aliás, eu também era de lá. Mas já fazia uns 10 anos que eu tinha vindo embora para cá com a minha família. Ele resolveu vir também porque estava desempregado, não estava conseguindo emprego. Na verdade, só veio porque eu conversei com o meu chefe e arranjei um lugar para ir na firma onde eu trabalhava. Ele ficou super agradecido, cheio de expectativas, até porque o salário que ele ia ganhar era maior do que ele ganhava no seu último emprego lá onde morava. Primo veio sozinho, claro, e ficou, inclusive, hospedado ali em casa no começo, até ter condição de alugar um canto só para ele. Pensei até que ele fosse desistir e acabar voltando lá pro interior. E tudo porque ele tinha uma namorada lá que tinha ficado na cidade. E ele era apaixonado por essa menina. No começo, ele só falava dela. A cada 10 palavras que saíam da sua boca, 9 eram do nome dela. Ele vivia dizendo que sua ideia era alugar uma casinha e buscar a menina para morarem juntos aqui. Olha, eu ficava até com pena dele porque ele praticamente nem aproveitava a vida direito. De vez em quando eu chamava pra gente sair, final de semana, por exemplo, mas ele preferia ficar em casa. Dizia que se a Daia ligasse pra falar com ele e soubesse que ele tinha saído, não ia gostar. Eu achava uma tremenda de uma bobagem. Até porque, a princípio, ele não ia fazer nada de errado, né? E quem podia garantir que ela também não ia sair com as amigas dela? A gente nunca sabe, né? Bom, de qualquer maneira, a cada 2 ou 3 semanas, um mês no máximo, ele ia pra lá ver a menina. E foi numa dessas vezes que eu percebi que ele voltou de lá, meio tristão, assim, sabe? Meio derrubado. Perguntei como tinha sido a viagem, até porque ele tava com aquela cara, né? No que ele respondeu. E foi aí que eu entendi. A Daia desmanchou no nosso namoro. Olha, fiquei espantado, porque não imaginava que podia ter acontecido isso. Perguntei o que tinha rolado para ela tomar aquela decisão, mas ele deu de ombros, disse que não sabia, mas que não ia desistir. Ia fazer de tudo para reconquistá-la. Bom, naquelas alturas, fazia uns 8 meses que o Roberto estava morando ali com a gente. Ele, inclusive, estava vendo um lugar só para ele, tipo uma kitnet. A gente não queria que ele saísse ali de casa, só que ele queria ter o canto dele, né? Ter a sua independência. Olha, eu fiquei com tanta pena dele, porque me pareceu assim tão desanimado. Na semana seguinte, ele voltou lá para nossa cidade para tentar se reconciliar com a Daia. Mas voltou ainda mais triste. Ela realmente não queria mais nada. Ele me disse, inclusive, que estava até cogitando pedir a conta e voltar para lá. Porque na cabeça dele, a Daia só tinha desmanchado tudo por causa da distância. Do fato de se verem tão pouco. Mas aí, eu e o pessoal de casa o aconselhamos um monte, né? Dissemos que era bobagem ele jogar assim, tudo pro alto. Até porque não era garantia de que ela ia voltar com o namoro. Aliás, até meus tios que ainda continuavam morando lá, lhe deram o mesmo conselho. No fim, ele acabou pensando melhor, até que resolveu ficar. Mas olha, eu continuei com uma pena do coitado, porque ele sofreu um monte por causa dessa menina. Eu sou testemunha. Como estávamos sempre juntos, acompanhei de perto o seu sofrimento. Ele continuou voltando lá de tempos em tempos, tudo na tentativa de se acertar com a moça.
Mas entrava mês, saía mês e tudo continuava na mesma. Ela não queria. Até que perto de completar 7 meses que eles tinham terminado, lembro que teve um feriado prolongado e ele me chamou pra gente ir junto lá pra nossa cidade. Fazia tanto tempo que eu não ia pra lá, 7, 8 anos, e no fim, depois de pensar um pouco, acabei aceitando o convite. Inclusive, a mãe e a minha irmã resolveram ir com a gente também. Nessas alturas, eu acho que ele já estava assim, mais conformado. Já tinha aceitado melhor o fim do namoro. Até porque não tinha remédio, né? Quem sabe até tivesse perdido a esperança de reconquistar a menina. Acabamos indo no meu carro, os 4. Chegamos, demos um rolê ali pela City. Eu, inclusive, encontrei alguns amigos da antiga. Depois, fomos até a quadra de esportes, porque, segundo o Roberto, as meninas estariam lá jogando vôlei. Entre eles, ou elas, adivinha quem? Sua ex-namorada, é claro. E, de fato, estavam lá. Olha, eu já conhecia a Daia por fotografia. Ele já tinha mostrado para mim. Mas quando a conheci assim, pessoalmente, percebi por que meu primo era tão apaixonado. Porque era uma garota bonita, sabe? Um sorriso, um jeito assim de olhar, um jeitinho tão feminino que chamava a atenção. Ele, inclusive, me apresentou para ela. Olha, eu sinceramente não lembrava dela, de quando ainda morava ali. Talvez até pelo fato de ela ser bem mais nova do que eu, né? Só que, para minha surpresa, ela disse que lembrava de mim. Assim por alto, pelo jeito, eu não tinha mudado muito, né? E olha, talvez até não tivesse nada a ver. Quem sabe fosse só o jeito dela, mas senti que ela me deu, assim, uma certa abertura. Olhava para mim, assim, com um certo interesse. Tinha mais gente ali perto, mais 2 meninas, mas mesmo meu primo estando ali do lado, ela ficou puxando assunto comigo o tempo todo. Querendo saber sobre mim, sobre Curitiba. Olha, eu achei até esquisito, viu? Percebi que o Roberto ficou meio sem graça. Deve ter se sentido meio deslocado, né? Tinha uma outra equipe ali jogando vôlei. E as 3 meninas continuaram ali do nosso lado, conversando e assistindo o jogo. Até que pelas tantas, a Daia falou aquilo. Então, à noite a gente vai encontrar a galera lá no bom de bola. Se quiserem aparecer, bom de bola? Mas o que é isso? Quem respondeu foi o primo. Falou que era um barzinho. Barzinho assim, bem bacana. Sabe, o point da cidade. Onde o pessoal se reunia, se encontrava ali para se divertir, beber, conversar. Tinha um telão nesse lugar, onde inclusive quando tinha futebol, eles passavam jogos. Olha, fiquei até curioso para conhecer. E no fim, acabei falando que iria. Se desse, a gente ia aparecer. E ainda perguntei pro Roberto se ele ia também, mas ele fez uma cara tão estranha. Sei lá, acho que ele não gostou muito de ver a ex-namorada conversando ali tão animadamente comigo. Só que também tem o seguinte, né? Eu, particularmente, não estava fazendo nada de errado. Só estava conversando com a menina. Aliás, era ela que puxava assunto comigo. Lembro que teve uma hora que eu até me afastei um pouco. Tudo pro Roberto desfazer aquela carranca. Quando a gente foi se despedir das meninas, ela falou: nós vamos esperar vocês lá depois, né? Tá bom? Claro que eu só iria se o Roberto fosse junto. Ele acabou não voltando comigo lá para casa da tia. Disse que iria ficar mais um pouco ali para ver se conseguia conversar com a Daia. Não falei nada. Simplesmente peguei o carro e fui embora. E olha, repito, eu nem tinha intenção nenhuma de ir àquele barzinho se o primo não fosse junto. Só que anoiteceu e ele não voltou.
Eu tinha tomado banho, tinha até me arrumado, aí jantei e fiquei esperando pelo Roberto. Só que ele não apareceu. O que eu fiz? Peguei o carro e fui dar uma volta ali pela cidade para ver se eu encontrava, já que pelo celular também não consegui falar com ele. No fim, acabei parando no tal do barzinho que a Daia tinha falado, o Bom de Bola. E de fato, tinha bastante gente reunida por ali. Entrei, dei uma sapeada assim pelo ambiente, fui até o balcão, pedi uma bebida e fiquei por ali. E foi então que depois de um tempo, escutei aquela voz. Puxa, Elton, que bom que você veio. Era a Daia. Perguntei pelo Roberto, mas ela falou que não sabia dele. Que, aliás, não o tinha visto desde lá no ginásio de esportes. Perguntei se os dois tinham conversado. Ela falou que tinham, mas não entrou em detalhes. E nem eu fiquei fazendo pergunta também. Em resumo, mesmo não querendo chatear meu primo, acabei indo até a mesa em que o pessoal da DAI estava, até porque eles me convidaram. Ela me apresentou para todo mundo. E não tinha só meninas ali, mas tinha uns carinhas também, que, claro, ficaram me olhando assim, meio de soslaio, né? A minha intenção era de ficar só um pouquinho e já puxar o carro. Mas aí eu fui ficando, conversei um monte com a Daia. A gente falou de tanta coisa. Ela também perguntou um monte. E, repito, o modo como ela me olhava não era um modo comum. Era olhar de interesse. Não sou o cara mais esperto do mundo, mas sei perceber quando uma mulher me olha assim com alguma intenção. Olha, até do Roberto a gente falou sobre o fim do namoro dos dois. Ela, inclusive, falou aquilo. Eu sei que o Roberto ainda gosta de mim, só que essas coisas acontecem, né? Ele precisa entender que eu não quero mais. Entre nós, é só mesmo amizade. Cheguei a dizer para ela que já tinha dado muitos conselhos pro primo, que o negócio era levantar a cabeça, olhar para frente. E ele, inclusive, já estava mais conformado com a situação. Mas aí ela fez uma carinha assim, meio que discordando de mim. Ou seja, ele não estava nada conformado. Enfim, quando me dei conta do horário, falei que precisava ir embora, até porque estava hospedado na casa da tia, né? Não queria acordar ninguém para abrir a porta para mim. Nessa hora, ela falou que também já estava indo, aí perguntou se eu podia lhe dar uma carona. Como que eu ia recusar? Eu sei que se o primo soubesse, não ia gostar. Principalmente se imaginasse a atmosfera que estava ali pairando entre nós dois. Quer dizer, eu da minha parte, apesar de tudo, não tinha nenhuma pretensão com ela. Juro que não. Mas ela continuava me olhando assim, de um jeito como se quisesse alguma coisa. Aliás, desde que eu cheguei ali, mesmo sabendo do risco, acabei lhe dando carona. Mas saí dali com ela, do lado, meio ressabiado, com medo de alguém ver e contar para os dois, né? Chegamos à sua casa, parei ali na frente do portão, só que em vez de descer, ela ficou olhando para mim assim, um tom assim, bem provocativo, dando mostras que realmente estava querendo alguma coisa comigo. Inclusive falou: quer saber de uma coisa? Adorei te conhecer. Você é um cara incrível. Falou aqui e ele ficou me olhando. Eu, meio desenchavido, tentei responder à altura, não sei se consegui. Eu digo mesmo em relação a você. Falei aquele sorri, meio sem jeito. Mas ela continuou olhando para mim. Olha, acho que mesmo que eu tivesse tentado evitar, juro, acho, sinceramente, que não teria conseguido. Porque, de repente, essa menina veio para cima de mim com tudo.
Claro que me senti deslocado, tudo por causa do primo. Só que, puxa vida, né? Já fazia alguns meses que eles não tinham mais nada um com o outro. E pelo que ela mesma tinha dito, era só amizade, não havia menor chance de reatarem um namoro. Pelo menos da parte dela. Sei que talvez eu não tenha agido direito com o Roberto. Quem sabe devesse até ter evitado, mas... puxa vida, se coloque no meu lugar. A Daia era uma menina bonita, cheirosa, e estava ali toda interessada em mim. E o pior é que beijava tão bem. Antes da gente se despedir, chegamos a combinar um novo encontro no dia seguinte. Eu, inclusive, pedi que ela não contasse nada com ninguém sobre o que tinha acontecido ali entre nós. Até porque não queria que isso chegasse aos ouvidos do Roberto, porque ele não ia gostar. Olha, nem sei a que hora cheguei em casa. Quer dizer, na casa da minha tia, né? Por sorte, tinham deixado a porta aberta. Não precisei acordar ninguém. Adormeci com a imagem daquela menina na minha frente. Sei lá, parecia até que só de olhar para mim, pelo menos era a sensação que eu tinha, meu primo iria saber que eu tinha saído, ou pelo menos beijado sua ex. E realmente, adormeci com a imagem dela no pensamento, e no dia seguinte foi difícil encarar o Roberto. Repito, parece até que ele sabia. Tava tão esquisito. Como se realmente soubesse de alguma coisa, ou pelo menos desconfiasse. A gente conversou bem pouco. E eu achei até melhor, porque assim não precisava ficar ali dando explicação, caso ele perguntasse alguma coisa. De todo modo, não me senti muito bem diante do primo. Infelizmente, não consegui ir ao encontro com a Daia. Mas como ela tinha me passado seu número, mandei mensagem avisando. Na verdade, achei até melhor não ir, porque realmente não estava me sentindo muito bem em relação ao Roberto. Apesar de não ter visto a Daia, não consegui tirá-la do pensamento. Vai entender, né? E como viemos embora no dia seguinte, logo após o almoço, aconteceu que a gente não se viu mais. De manhã, inclusive, o Roberto pediu o carro emprestado e saiu. Só voltou na hora do almoço. Recebi uma mensagem da Daia. Ela dizendo que o Roberto tinha aparecido lá na casa dela e passado a manhã toda conversando com ela. Eu devia ter pensado nisso, né? Que isso naturalmente ia acontecer. Acabei me despedindo dela por chamada de vídeo. Ela falou que era pra gente manter contato, que queria muito me ver de novo, que não era para eu demorar para voltar lá. Em resumo, chegamos a Curitiba e eu tratei de seguir com a minha vida. E se ela não tivesse começado a enviar mensagens, eu talvez nem mandasse nada para ela também. Mas a verdade é que começamos a nos comunicar. Isso foi nos aproximando. E ela me escrevia coisas tão bonitas que, não vou negar, acabavam mexendo comigo. Tipo que não consegui me tirar do pensamento, que estavam morrendo de saudade, que eu tinha despertado nela uma coisa muito forte. Sabe? Coisas assim. E de repente eu me sentia emocionado, né? Ela, inclusive, cansou de me convidar para voltar, só para a gente se ver. E foi o que eu acabei fazendo dali 3 semanas. Meu medo era de algum conhecido meu ver a gente junto, algum parente, e tudo parar nos ouvidos do meu primo. Mas, para nossa sorte, isso não aconteceu. Passamos o dia juntos. Inclusive, fomos para a cama. E olha, depois do que aconteceu entre nós, aí foi inevitável. Voltei para casa completamente apaixonado.
essa menina começou a dominar o meu pensamento. O Roberto nunca desconfiou de nada. Até porque eu, sinceramente, não sei como ele iria reagir se soubesse de alguma coisa. O fato é que tudo mudou entre mim e a Daia, depois que voltei lá, que passamos o dia juntos. Era como se estivéssemos vivendo um relacionamento. Sabe, um namoro sério. Pelo menos para mim era assim. Apesar de tudo, demorei 2 meses e meio para ir vê-la de novo. Mas quando nos vimos, foi aquela explosão de sentimentos. Eu não tenho medo nenhum de dizer que, já nessa altura, estava irremediavelmente apaixonado. Fomos levando o nosso namoro, até que na 4ª vez que estive lá, até aquela altura, não tinha acontecido nada, assim, que colocasse em risco o nosso namoro, ou a minha amizade com meu primo. Mas sabe que não acontece até acontecer. E acabou acontecendo justo aquilo que eu mais temia. Sabe, eu não tinha a mínima ideia. Até porque você vai confiando. O fato é que, apesar de termos tomado todo o cuidado do mundo para ninguém ver a gente junto, uma pessoa nos viu e acabou contando para minha prima, irmã do Roberto. E no fim, toda a família dele ficou sabendo. Naturalmente, ligaram para cá, né? Para deixá-la a par de tudo. Quando cheguei de viagem, ele já estava sabendo do meu romance com a Daia. Aliás, todo o pessoal de casa já estava sabendo. Cheguei à noitinha e já me deparei com aquele clima pesado. O Roberto estava no quarto, mas meus pais estavam ali na sala. E como eu ainda não sabia que eles já estavam sabendo de tudo, cumprimentei todo mundo assim, de um jeito normal. Só que a minha mãe já me olhou de cara feia. Que história é essa que você e a ex-namorada do teu primo estão juntos, hein, Elton? O que você está querendo, meu filho? Provocar uma tragédia? Imagine o meu susto, né? É porque, repito, não sabia que já era de domínio público. A mãe acabou me contando a história, que tinham nos visto juntos, que a tia tinha ligado para contar pro Roberto. Aliás, não demorou muito para ele aparecer ali na sala. Primeiro ficou me olhando assim de um jeito esquisito, juro. Pensei até que ele fosse avançar em mim. Eu até quis conversar com ele, contar meu lado da história, só que ele disse que não queria conversa comigo. Foi até a cozinha, tomou um copo d'água, voltou e se trancou no quarto. Conversei algum tempo depois com a Daia. Ela falou que tinha tentado conversar comigo para me avisar, mas que meu celular só dava desligado. De fato, tinha acabado a bateria. Olha, pensa numa situação desagradável. Nos dias que se seguiram, meu primo não conversou mais comigo. Nem se aproximou de mim. Na verdade, nem me olhou na cara. Eu até tentei conversar com ele, mas ele sempre me deixava no vazio. No fim, ele acabou encontrando outro lugar para morar e se afastou não só de mim, como de todo o pessoal ali de casa. Tava visto, né, que ele ia fazer isso. A gente até se via na empresa, mas ele me tratava como se eu fosse um desconhecido. E o pior é que todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Que eu tinha roubado a namorada do meu primo. Como se tivesse sido assim mesmo. E não era. Ele, melhor do que ninguém, sabia que não era. Meu Deus, já fazia muitos meses que eles estavam separados. Que papo é esse de roubar a namorada? Eles já não estavam juntos há quase um ano.
Sabe? Sei lá, ele agiu como uma pessoa imatura, que não aceita, de repente, o relacionamento de outro cara com uma ex-namorada dele, porque era isso o que ela era, ex-namorada. Os dois não tinham mais nada a ver quando eu me envolvi com a Daia. E isso ele não queria entender, nem aceitar. Depois que tudo veio à tona, a gente acabou assumindo o namoro. Eu e ela. Estive lá tempos depois, conversei inclusive com sua família e assumi um relacionamento sério. E assumi um namoro, propriamente dito, coisa séria. Inclusive, aproveitei e já coloquei um anel de compromisso no seu dedo. E a verdade é que estamos apaixonados. Não saiu do jeito que eu queria, até porque a gente sabe que esse tipo de coisa é complicado, mas saiu do jeito que dava. Não pedi para nada disso acontecer. Nem ela. Nada foi planejado. Simplesmente aconteceu. De modo que não posso me sentir culpado. O Roberto, na verdade, ele devia entender que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Foi ele, inclusive, que me levou lá, para nossa cidade, quando eu conheci a Daia. Sabe, tem coisa que acontece independente da nossa vontade e da nossa atitude. Só que ele precisa entender, mas não quer. No fundo, ele precisa entender que perdeu e tentar seguir com a sua vida, né? Parar de me culpar, de se fazer de vítima. Quanto a mim e a Daia, estamos a cada dia mais apaixonados. Para falar a verdade, depois de quase 1 ano e meio juntos, estou pensando seriamente em alugar um cantinho só pra gente. Convidá-lo para vir embora para cá morar comigo. Até porque é tão difícil a gente gostar de uma pessoa e manter um namoro à distância. É tão ruim querer vê-la, beijá-la, sentir o seu cheiro e ter de me contentar em apenas ver a sua imagem ali na tela do celular. Eu digo isso porque passou de um simples namorinho. O que eu sinto por ela, incrível. Se me dissessem isso algum tempo atrás, que isso ia acontecer, eu não acreditaria. Mas acabei me apaixonando. Tanto que eu a quero pra mim o tempo todo. Quero essa mulher de um jeito tão intenso, como acredito que nunca quis ninguém em toda a minha vida.